Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo eu vou mostrar como usar o switch. Vou acessar aqui a pasta do Dolphin para acessar os projetos. Vou clicar com o botão direito aqui na pasta de linguagem C e irei abrir com o Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, aqui eu já abri até no scanf, que foi o vídeo anterior que nós fizemos. E aí eu vou utilizar essa mesma codificação aqui. Então eu vou vir aqui, clicar em cima do scanf, dar um Ctrl C e um Ctrl V e apertar F2 e escrever switch. Vou dar um Enter. Então aqui eu posso fechar o scanf e deixar apenas o arquivo do switch aqui. A princípio, o que vamos fazer, a alteração que vamos fazer é em cima aqui dessa condicional. Então eu vou vir aqui, selecionar tudo, apertar o Ctrl e barra. Aí ele comenta toda essa informação. Eu vou deixá-la comentada porque nós vamos criar aqui em cima algo similar. Então, para você entender, observe que quando eu venho aqui e tenho aqui o if condicional igual a 1, então eu posso substituir essa informação aqui pelo switch, e aí eu coloco a condicional aqui dentro. Então agora aqui ele já vai ter a informação referente à condicional. Porém, para que eu tenha esse mesmo efeito aqui de perguntar igual a 1, eu vou colocar aqui quando no caso a condicional for igual a 1, ela vai entrar, dentro daquelas chaves. Só que eu vou colocar assim, case. Essa informação case é como se fosse o igual aqui, Esse igual eu substituo colocando case. E aqui na frente eu coloco essa opção aqui na frente, o que é a condicional. Então no meu caso aqui a condicional é 1. Aí para eu dar a sequência eu coloco 2 pontos. Então quando ele fizer este procedimento aqui, case 1, ou seja, igual a 1, ele vai entrar. Então ele vai vir aqui e mostrar essa informação. Então eu pego ela aqui, dou um Ctrl C, venho aqui e um Ctrl V. Então toda vez que for 1, ele vai entrar nessa condicional e escrever o print. Só que se eu deixar assim, ele vai continuar executando e não vai parar. Então para que ele pare, eu coloco o break. Aí ele vai parar a informação, ou seja, ele não vai dar sequência. Se ele veio aqui, identificou que é o 1, ele faz essa execução, viu que tem um break, ele para o sistema. Ele não continua. Porque se ele continuar, ele vai entrar aqui, no case sequent, da sequência. E aí, se eu colocar case 2, ele não vai decidir entre o case 1 e o case 2. Ele vai fazer execução do case 1, se a condicional for 1, ele executa a condição do case 1, mas ele executa também a condição do case 2. E eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele execute só a condição que está aqui, condicional 1. Então ele entra aqui e executa o print e dá o break e sai do sistema. Então, se caso for case 2, aí sim, aí ele vai entrar aqui e vai executar o case 2, que no caso é essa condicional aqui, Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui embaixo, E aí também eu faço o mesmo procedimento, dou um break, se caso ele entrar aqui, ele parar, ou seja, para o sistema. Se eu tirar o break aqui, ele vai executar tudo na sequência e não vai parar. Mas e se caso ele não tiver nem o case 1, nem o case 2, ou seja, eu não digitar nem o número 1 e nem o número 2, então ele vai executar o processo de default. Ele vai vir aqui e executar o default. Esse default é como se fosse esse else. Então eu vou vir aqui e pegar o else com um Ctrl C aqui e um Ctrl V. Aí nesse caso aqui eu preciso colocar um break? Não preciso. Por quê? Porque esse aqui vai ser a última condição. Ou seja, se ele não entrar aqui e não entrar aqui, ele vai entrar aqui. E ao entrar aqui ele vai finalizar o nosso switch, porque abaixo aqui não tem mais nada. Se eu colocar aqui um printf aqui, abaixo, aí ele vai mostrar. Mas se eu não colocar, aí ele vai mostrar só realmente esse printf aqui e
vai dar a sequência para o final do programa. Aí, como aqui está comentado, não vai mostrar nada, e aí vai cair no return e vai finalizar o nosso programa. Então é dessa forma que eu utilizo o switch para trocar, ao invés de eu ficar colocando if else aqui. Porque se caso eu tiver mais um condicional aqui, se eu tiver mais uma opção que é o 3, aí eu teria que colocar aqui, ó, else if 3, né? Ao invés de eu colocar isso, eu venho aqui e coloco o case 3. E por aí vai. Então, assim, é questão só de visual. A ideia é a mesma. Só que a questão fica no visual. Você achar melhor aí. O que, no caso, se você estiver trabalhando numa empresa, o que eles acham melhor? Fazer if, else ou fazer o switch? Aí vai depender do seu gerente de projetos, né? Eu, no caso, eu às vezes prefiro usar o if else, que é mais entendível. E eu fecho o sistema através das chaves, que eu acho mais visível. Mas tem muita gente que prefere o switch. Eu até hoje eu não vi qual seria a vantagem. Pode ser uma vantagem de velocidade, não sei. Então isso aí vai ser, no caso futuro, você vai decidir o que você acha melhor e o que vai ser melhor para a sua empresa, para o seu código. Isso aí você vai ter que decidir através de estudos mais avançados, né? Eu, por enquanto, nunca tive a necessidade de escolher entre um e outro. Eu realmente usei aquilo que deu vontade na hora, porque até agora eu não tenho nenhum programa que é algum programa que seja profissional, né? Só, por enquanto, faço programinhas aqui para ensinar para vocês no YouTube. Então é isso aí. Eu acho que não tem mais nada aqui a se aplicar aqui não, é só isso aqui. Então vamos executar o programa, né? Compilar na verdade, primeiro eu vou dar um Ctrl S, vou compilar o programa switch e executar. Você vai ver que vai ser a mesma coisa do if else. Então eu vou dar aqui um ls, vou fazer o gcc switch, né? Switch, aqui está o comando, deu certo. Agora eu vou executar com o a.out e vou dar um enter. Aqui ele parou, ó, foi igual o scanf no vídeo anterior, lembra? Que ele parava aqui, então aqui eu aperto 1, ó, ele entrou no condicional 1. Se eu quiser, eu posso digitar o 2, dou um enter, ele entra no condicional 2. Se eu vier aqui executar e digitar, sei lá, o 3, ele vai cair aqui na condicional falsa, que no caso seria o else, e nesse caso aqui seria o default, né? Se você quiser trocar os nomes aqui, ó, de if para case 1, pode colocar assim, ó, por exemplo, case, colocar em maiúsculo para ficar destacado, case 1, aqui case 2 e aqui default. Pronto, agora você dá um Ctrl S novamente, vem aqui e compila, né? Agora tem que compilar porque nós alteramos o código fonte, aí volta aqui e executa. Aí se você digitar aqui o 1, ele vai aparecer case 1. Se você vier aqui digitar o 2, ele vai aparecer case 2, e se vier aqui digitar um outro número qualquer, ele vai aparecer o default. Bom, então eu acho que dessa forma nós fechamos a parte de condicional. E aí, na sequência, nós já vamos começar a entrar nos loops, que já vai ficando um pouco mais avançado na nossa codificação. Espero que você tenha visto todos os vídeos anteriores até aqui. Se não tiver, volte lá, veja a sequência dos vídeos, aprenda todos esses comandos aqui, porque será necessário. Esse código aqui, ó, ele tem que ser entendido por completo, tanto das bibliotecas, quanto o main, a atribuição, entrada e saída, e a parte de decisão aqui, ó, quando você tem uma decisão a ser feita. Então todas essas opções têm que ser bem aprendidas. Então se caso você queira, volte lá, refaça o programa sozinho, reveja os vídeos e chega aqui nesse momento para que você esteja pronto para seguir para os loops, porque quando você entrar no loop, na parte de for e while e outros loops lá na frente, você vai ter que entender bem isso aqui, porque o loop ele faz uma vez,
depois ele volta, faz outra vez e ele volta, faz outra vez. E isso é o loop. Então, para que você entenda lá na frente como funcionam os loops, você tem que entender essa parte aqui, ó. Aqui ele sempre vai executar da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Na linguagem C. Então ele vai começar aqui em cima, executando aqui, ó, e vai chegar até aqui. Quando ele chegar aqui, ele finaliza o programa. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.